Bom dia, meus irmãos. Uma manhã de domingo tão bonita, uma manhã de domingo tão abençoada, com um sol lindo, um domingo muito especial. Esse dia claro, esse sol que, como sabemos, é uma das mais belas energias que o céu concede à humanidade. E nós, brasileiros, temos a graça de conviver com o sol. Então, um bom dia, que Deus nos abençoe. Escolhi, e antes até gostaria de justificar, porque hoje seríamos eu e minha irmã, Tereza. Mas a Escola de Jesus Cristo permanece com um trabalho muito humilde, mas de muito amor, a assistência material com café, mas podemos dizer também que com a expressão do afeto e do amor, também concedendo um pouco do que chamamos pão espiritual. E escolhi como preparação para a nossa oração nesse domingo tão bonito de sol, de céu azul, um poema, creio que para a maioria de nós conhecido, de Casimiro de Abreu, intitulado Deus. Eu me lembro. Era pequeno e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, é maior do que o mar, que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa manhã de domingo, Senhor, suplicar ao teu coração amado e misericordioso que nos conceda a paz, o discernimento e, sobretudo, Senhor, o silêncio interior para que possamos ter ouvidos de ouvir, para que nossos medos, angústias e inseguranças, ainda tão comuns a esse tempo, possam ser aplacados e nos desarmemos interiormente para escutar, Senhor, o que nossos ouvidos e, sobretudo, o que o nosso coração escutar. Abençoa-nos, protege a nossa terra, protege a nossa cidade, Senhor, e o nosso estado do Rio, tão sofrido, e que possamos ser, nesta hora, unidos, Senhor, apesar de distantes, unidos, formarmos essa corrente de vibração e de luz. Pedimos, Senhor, a permissão, com a assistência dos amigos e benfeitores espirituais de nossa casa e do teu amor, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, escolhemos para nossa reflexão dessa manhã de domingo e essa manhã tão ensolarada e tão agraciada pela luz do sol que nos renova, que nos dá vigor para a vida, e é uma bênção, volto a dizer, estar num país como o nosso, Brasil. Escolhemos um tema que cremos muito importante para esta hora, essa hora da pandemia, essa hora em que Deus nos pede e colocou o mundo mais dentro de seus lares, de suas casas, dos lugares que residem,
para refletir. E uma das questões ou uma das necessidades de nossas almas enquanto seres encarnados nesse planeta, o planeta Terra, e que nesta hora se faz muito necessário, é refletirmos sobre o pão. O pão é um alimento atemporal, traz por si um simbolismo muito bonito, muito simples, e todos os pães são muito parecidos porque possuem uma massa fermentada que, no calor de um forno, serviu e serve ainda de alimento. O pão é invariavelmente um pão. Simbolicamente, os nossos amigos espirituais, destacamos sempre o nosso professor do Evangelho, Emmanuel. Ele diz que só o pão já daria para a humanidade estar alimentada. E no Evangelho há algumas passagens e algumas referências de Jesus ao pão. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fez a multiplicação dos pães. A multiplicação, a primeira delas, está em todos os evangelistas, está em Lucas, em João, em Marcos, em Mateus. A segunda multiplicação dos pães se encontra em Marcos e Mateus. Jesus se classifica e se coloca como o pão da vida. E há uma outra passagem muito bonita, que é quando os discípulos estão a caminho de Emaús, 2 discípulos que se encontram com um peregrino que não conseguiam reconhecer quem era esse peregrino. E chegando perto da aldeia, já era tarde, o peregrino fez que não continuaria e os 2 discípulos disseram: fica conosco, já é tarde. E o peregrino ficou. E sentado à mesa, o peregrino pega o pão, abençoa e reparte. E no momento em que o peregrino reparte o pão, os olhos dos 2 discípulos se abrem e reconhecem no peregrino o Cristo. Olha que beleza! A forma como Jesus repartiu o pão era tão diferente, e eles já haviam presenciado, que eles reconheceram no peregrino o Cristo, na simbologia de repartir o pão. Então o pão tem um simbolismo que, apesar de toda a sua simplicidade, e pode estar em qualquer mesa, independente da realidade social que essa alma viva, o pão se faz presente. E por isso trouxemos para nossa reflexão uma das multiplicações. E leremos para nossa lembrança a multiplicação de pães e peixes narrada por Marcos. Marcos 7, do versículo 30 até o 43. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, e um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou-lhes a ensinar muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele
e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Eles também repartiu os peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Meus irmãos, a passagem é belíssima e algumas perguntas precisamos nos fazer para que venhamos a compreender, porque a parábola fala não apenas de saciar uma fome espiritual, mas a parábola fala de saciar uma fome física. E por isso acreditamos que é uma passagem muito pertinente, porque nesta hora, falando do nosso país, do nosso Brasil, há muitos dos nossos irmãos que padecerão, e outros já padecem, da fome do corpo. Porque por vezes nós não padecemos da fome do corpo e talvez alguns de nós nunca tenha sentido a fome que o corpo pede, a fome de pão material. Então, por isso, cremos que essa passagem nos é muito importante, porque o nosso Chico, e também o Papa Francisco há pouco falou, e também sociólogos, geógrafos, analistas sociais dizem que o desperdício de alimento é enorme e, lamentavelmente, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiça comida. E o Evangelho nos traz uma parábola, uma passagem, em que essa passagem nos diz que o pão pode ser multiplicado. E a primeira pergunta é: o que motivou Jesus à multiplicação dos pães? Todos os 4 evangelistas falam. A turba, a multidão, que varia de 4 a 5.000 homens, viram os apóstolos e Jesus indo para outra margem, chegaram à frente e diz a passagem que a pé. Então estavam fisicamente fatigados. Já era tarde e os discípulos vão a Jesus e dizem: é preciso que o Senhor se despeça da multidão para que eles possam ir para alguma área perto e possam comprar os seus alimentos. Então o que motivou Jesus? Compaixão. Movido de compaixão. E esse é um sentimento que precisamos cultivar. A compaixão por aqueles que têm fome. Fome do corpo. Porque fome do espírito, todos nós. Mas estamos nos referindo, inclusive, à fome do corpo. E movido de compaixão, Jesus disse: não,
E a pergunta que ele faz, aí a segunda reflexão que precisamos fazer: como alimentar 5.000 pessoas? 4.000 pessoas? Na internet, 200 denários seria mais de 6.000 reais, e que, segundo o próprio Filipe, não iria conseguir alimentar. Isso está em João. Não conseguiria alimentar e saciar a fome dessa multidão. Então, o que Jesus faz? Ele faz uma pergunta: quantos pães tendes? Mas ele antes, e isso está em Mateus, em Marcos e em Lucas: dai-lhes vós de comer. Nessa passagem, Jesus quis nos dizer que é preciso que sejamos instrumentos, que somos participantes, inclusive no saciar a fome dos nossos irmãos. E é interessante refletirmos porque era uma multidão. Multidão não tem rosto. Multidão, as histórias estão perdidas na individualidade de cada um. Jesus não questiona que imprevidência, mas como não trouxeram o próprio alimento? Não, Jesus diz: dai-lhes vós de comer. E nesse momento ele está dizendo que temos uma bela participação, como concessão do alto, que venhamos a estar participando do saciar a fome dos que têm fome. Que temos um papel, enquanto seres encarnados e vivos nesse tempo, nesta pandemia. Há muitos que estão com fome, que terão ainda fome, que sofrerão com a fome. E quantas vezes nós, perdoem minha franqueza, somos duros com os que têm fome. Alguns de nós chega a discursar: acho que a esmola não é boa, quem sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. E às vezes mais ainda duros, chamamos de preguiçosos. Uma vez, falando com um morador de rua, ele revelou o óbvio, mas que nem sempre pensamos. Ele falou assim: minha senhora, fiz muita loucura na minha vida, muita. Mas hoje eu não tenho força para trabalhar. Eu preciso que alguém me dê comida, para que eu tenha força para pegar numa enxada. A multidão é formada por tantas histórias, tantos motivos que fizeram com que essas pessoas fossem à frente dos discípulos e do Cristo. Os motivos, o que fez estar ali. Jesus não fez e nem inspirou nenhuma discussão, nem política, nem hipócrita. Ele só diz, e ele nos diz: dai-lhes vós de comer. E ele se dirige a cada um de nós, porque o Evangelho não são palavras que foram ditas há tempos e que servem apenas como uma história belíssima de um homem que ultrapassou qualquer parâmetro, porque ele é o modelo da humanidade. O Evangelho é para que venhamos a ter aplicabilidade. E nesse tempo há uma multidão com fome. Há uma multidão com fome de pão material, porque a fome de pão espiritual também temos.
mas fomos muitos de nós agraciados de não sabermos o que é a fome do corpo. E Jesus não faz nenhuma discussão, não faz nenhum questionário. Pergunte lá por que não trouxeram um pão. Não. Ele diz para os discípulos, não é para despedi-los e voltem para as suas casas e vá comprar o pão. Não, dá-lhes voz de comer. E ele faz uma pergunta. Ele nem pergunta, vamos precisar de quantos pães? Ele não pergunta isso. Ele pergunta, quantos pães tendes? João fala que um menino tinha pães. Eu acho tão bonito a pureza de uma criança. Mas conseguiram pães, 5 pães para 4.000, 5.000 homens. Podemos dizer que é uma migalha. Jesus quer dizer que para que possamos saciar a fome, não precisamos ser dono de padaria. Não precisamos ter uma grande empresa panificadora. O que ele diz que de 5 pães se pode multiplicar. E quem multiplica não são os discípulos. Quem multiplica é o Mestre, é Jesus, que depois vai se declarar como o pão da vida. O que ele nos pede não são as grandes virtudes que muitos de nós ainda não conquistou. O que ele nos pede são migalhas. E quando ele diz, dai-lhes voz de comer, ele disse, o serviço, o servir ao outro, o servir a quem tem fome, o servir a quem não tem, é um serviço que precisamos acolher. Descer de nossos pedestais, descer de nossas posições, porque ele diz que nós temos que dar de comer. Essa concepção, até mesmo hoje, as teorias políticas falam que essa ideia que ainda muitos de nós têm de que o Estado é o único que deve oferecer os recursos. Claro que o Estado tem a sua responsabilidade e cada governante tem sua responsabilidade diante de Deus. Mas hoje também se fala, e hoje muitos se movimentam, agora mesmo na pandemia, vemos tantos artistas, figuras públicas e anônimos se fortalecendo numa linda corrente de dar ao outro de comer. Então precisamos sair de nossas posições e também nós nos colocarmos nesse serviço, com a migalha de nossos esforços, com a migalha de nossos recursos, que são parcos. Que Jesus não nos pede grandes posses financeiras para que possamos servir ao outro. Ele, inclusive, é passagem do Evangelho, ele valora o óbolo da viúva, que é aquele pouco que é dado com tanto amor e é dado a quem precisa. A quem precisa. Então, 2 importantes falas de Jesus precisamos guardar em nosso coração. A primeira ele diz, dai-lhes voz de comer. E a outra coisa é essa pergunta que precisamos ter em nossas mentes quando nos sentimos inaptos para servir ao próximo. Quantos pães tendes? Um pão? Um pouquinho? Não importa. Jesus multiplica. Cremos nisso, meus irmãos.
cremos nesse poder. E é bonito porque Jesus pega a migalha, pega essa migalha, ergue os olhos ao céu e começa a grande distribuição. Foi tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que diz aqui, foram saciados. Saciar a fome. E quem já participou desses trabalhos junto a pessoas que sofrem com a fome, realmente é algo muito forte, porque a fome não é nem emocional nem racional. A fome, ela faz parte de uma expressão de nós como seres encarnados, que é o instinto. E essa é uma das fragilidades quando se diz a carne é fraca, porque enquanto encarnados sofremos os revés desse mundo material. Além dos distanciamentos dos amados que temos, do distanciamento das nossas lembranças, até mesmo do que precisamos fazer, então o corpo exige inclusive que se alimente. É uma das fragilidades enquanto encarnados. E esse estímulo instintivo é muito desafiador. Já não é fácil para nós, seres comuns, mesmo saciados dessa fome, praticarmos o bem. Somos duros com os nossos irmãos que vivem na penúria material e não deveríamos ser. Quantos nessa hora se veem desesperados e têm abundância, mas o medo de perder a abundância faz com que eles se sintam ameaçados e muitos desviam mais ainda, furtam mais ainda, mas esses estão com um compromisso diante do céu. E aí entra que mesmo que nós ofereçamos as nossas oportunidades diminutas, Jesus nos conclama que venhamos a ser intermediários, nos saciar, inclusive, e na passagem aqui da multiplicação dos pães, intermediários para saciar a fome. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste. São recursos materiais que expressam muito, muito do que somos. É o exercício do amor que precisamos desenvolver. Se soubéssemos o quanto precisamos do serviço ao próximo, não abriríamos mão dele. Nos misturaríamos com essas pessoas carentes de recursos materiais e que no meio delas nascem figuras angelicais que estão ali para elevar e para colaborar nessa difícil, sim. Quão duro deve ser para uma mãe e para um pai quando o filho pede um pão e ele não tem para dar. E a passagem diz que precisamos ser intermediários. Os discípulos foram intermediários. E é esta a lição que eles nos quer que nós venhamos a guardar no nosso coração. Precisamos desse serviço. Em virtude de um comportamento muito comum à minha mãe, que é sabido por muitos que teve Alzheimer, mas mesmo com o Alzheimer, era muito forte isso nela. Quando via na televisão alguém sendo preso, ela dizia: ah, meu Deus, ele deve ter uma mãe.
E esses que perambulam perdidos, descontrolados, alguns temos a sensação de que fogem, a gente não sabe nem de quê, porque perambulam, pegam estradas. Essas almas devem ter uma mãe que busca nos sensibilizar para dar o pão a esse filho. E quão grata não serão quando seus filhos forem alimentados com pão, sim, meus irmãos, porque a fome material, ela é dura. É dura porque estamos num mundo que ainda precisamos desse pão. A carne é fraca e uma das fragilidades é essa, enquanto encarnados, enfrentarmos o desafio de nos alimentar. Como esse pão seria distribuído? Jesus pede que eles se sentem. E diz Marcos, foram organizados em grupo de 50 e de 100. E Emmanuel comenta, peguei um pedacinho, e é muito bonito o que ele diz, para entendermos a importância dessa ordem, dessa organização. Diz Emmanuel, não conseguem estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo o próprio desequilíbrio. O quadro, por vezes, os deixa tão fora de uma racionalidade do que vivem, que muitas vezes, nesta própria encarnação, criaram esses limites, mas podemos trazer essa fala de Emmanuel agora para a pandemia, porque há pessoas que, mesmo tendo um patrimônio enorme, sentem a mesma coisa. Ficam aterrorizados com a possibilidade de perda e não conseguem escutar. E dependendo do grau de inteligência desses que têm a abastança, mas que querem cada vez mais, dependendo da capacidade intelectual, e aí usam a inteligência de forma negativa, como diz Pietro Baldi, seria astúcia, burlam qualquer coisa, inclusive buscam adaptar o evangelho às suas necessidades. E, na verdade, nós não podemos adaptar o evangelho aos nossos interesses. Nós é que precisamos nos adaptar, nos transformar e não fazer o evangelho, porque quando nós queremos, nós justificamos o que é injustificável. Então, precisamos alargar a nossa visão diante dos desafios da vida. Por isso que Jesus multiplica, levanta esses pães, esse pequeno recurso ao céu e começa a distribuição. E aqui penso que para cada um de nós é muito importante o que será feito após a multidão ser saciada e ter havido sobra. Sobrou tanto que colocaram em cestos pedaços de pães e peixes. E aí Emmanuel diz que se a gente observar a lei do uso, as misérias humanas, materiais, não existiriam. Lei do uso, expressão de Emmanuel. Se o Brasil está entre os 10 países de maior desperdício de comida, e os analistas, sociólogos,
Os analistas sociais dizem que um dos problemas do brasileiro é que ele não gosta de comer comida requentada. Então joga-se fora. Há uma tese de doutorado onde a pessoa ela avaliou o que tinha dentro de casa, examinando os lixos das residências. E observou que nas casas de melhor condição financeira, os produtos muitas vezes lançados ao lixo tinham passado da validade. Se passou da validade é porque não precisávamos tanto, mas compramos porque precisamos ter a despensa cheia e até nos esquecemos muitas vezes do que temos. Então diz Emmanuel, com a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Olha que coisa importante. Desperdício e avareza são dois elementos que fazem pessoas passarem fome. Chico nos disse isso enquanto estava sobre nós. O Papa disse também há pouco, sobra, não falta comida no mundo, porque sobra nas mesas. Por isso é importante guardar. Dai-lhes voz de comer. Quantos pães tendes? São duas verdades que precisamos ter em nossos corações. Precisamos ter. Para que sejamos como os discípulos e como esse anônimo que tinha esses pães e que em João fala de um menino. Alguém foi precavido e levou o pão. Alguém foi precavido e levou o pão. E dessa migalha, Jesus multiplica, sacia a multidão e ainda sobra. Ainda sobra. Após a passagem da multiplicação dos pães, essa multidão vai estar outra vez com Jesus, o questiona e ele diz, eu sou o pão da vida. E é muito bonito e é muito consolador a gente observar o quanto o céu nos alimenta espiritualmente. Porque até esse momento falamos do alimento material simbolicamente no pão. Esse símbolo, esse alimento que ultrapassa a história, ele é atemporal, ele é simples, ele pode estar em qualquer casa, ele pode estar até fora das casas, quando pessoas que moram nas ruas estão com um pão para comer. A diferença não é tão grande entre esses pães, porque é uma massa que é levada a esse forno quente. E como diz Emmanuel numa frase profunda, ele diz, o pão é invariavelmente pão. Pão. Nessa outra parte agora de nossa reflexão, precisamos pensar como Jesus sendo o pão da vida. E que aquele que comer daquele pão, deste pão, nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Quando observamos o percurso da humanidade, vemos como que a humanidade foi alimentada segundo sua condição de comer. E nós temos 3 grandes marcos desse alimento espiritual. Porque há momentos que não conseguiríamos suportar determinadas revelações. E a primeira coisa, o primeiro grande marco da humanidade foram os 10 mandamentos com Moisés. Uma humanidade infantil, tão infantil, que era preciso que primeiro viesse a negativa. Não matarás. Ponto.
Não há reticências, nem vírgula. Não matarás, ponto. Não adulterarás, ponto. Nós é que criamos adversativas. Não matarás, mas em tal circunstância, não há circunstância, é não matarás. Isso tanto por parte do ser humano, quanto por parte do Estado. Não matarás, não adulterarás, porque éramos tão infantis, mas tão infantis, que era preciso dizer não como pai e uma mãe com uma criança no perigo. Primeiro ele já diz, não, meu filho, não pode. E o não dá ênfase. Passada a etapa dessa humanidade que percorreu e muito, caminhou muito, inclusive, no deserto, vem João Batista, o maior nascido de uma mulher, aquele que veio preparar o terreno. É um pão numa fase, num momento de uma humanidade que já poderia escutar, poderia ser alimentada com mais profundidade. Olha a misericórdia divina. E aí diz João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos. Uma humanidade que já podia escutar, arrependei-vos, é chegada a hora. E vem Jesus com a expressão máxima do amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, concedendo o alimento mais grandioso, primeiro que nos revela que Deus é Pai. E nesse momento há uma mudança qualitativa, porque dependendo de como vemos a Deus, conseguiremos compreender os desafios, os nossos obstáculos, as nossas dores. Por isso acho muito cruel quando alguns pais ainda, nesse tempo, falam, Deus castiga. Deus não castiga, Deus não nos tira nada. Deus não castiga. Deus é Pai. Nos permite viver experiências, porque é através da experiência que podemos introjetar virtudes. Porque não fica apenas numa compreensão, mas na vivência, na experimentação. Isso, inclusive, é uma visão da ciência. A experimentação. É pela experiência que alcançamos as virtudes. É certo que podemos aprender pelo amor, mas o caminho da dor é ainda o que optamos, porque ainda somos imaturos. Então, Jesus nos traz essa grandiosa revelação, inclusive na oração universal, Pai Nosso que estás no céu. E nessa oração, ele inclusive nos diz que é lícito pedir o pão nosso de cada dia. É lícito pedir o pão nosso de cada dia. O pão. Não é o camarão, nem o escargot, que nunca comi. Mas que é caro. É lícito pedir o pão. Porque o excesso em casas matematicamente determinam a falta em outros lares. E se há sobras em nossa casa, é porque há falta em outras. O mundo nos diz isso, mas quem primeiro nos diz foi o Cristo. Hoje se chama de má distribuição de renda, mas que Jesus falou na multiplicação dos pães.
E na oração é lícito pedir o pão nosso de cada dia, o que é básico, o que é digno para se viver. O que dá ao ser humano uma dignidade, ter o que comer, é ter uma dignidade nesse mundo. E Jesus diz, é o Pai, é o Pai. Precisamos, como as crianças que se lançam os braços do Pai sem medo, porque reconhecem como o Pai. Deus é o nosso Pai. Quem nos traz isso? Jesus. Aprendi quando nova, apesar de Jesus se dirigir a Deus como Pai, me lembro numa reunião de oração com seu Clóvis, onde um de nós jovens, na oração, chamou Jesus de irmão maior. Quando terminou, seu Clóvis disse, meu filho, nós não podemos colocar Jesus como nosso irmão. É certo que nos dá uma proximidade, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Messias, ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Então é preciso que a gente perceba o quanto somos alimentados desde a nossa criação. E o mais sublime do alimento veio pelo Cristo, que está, o planeta Terra e toda a nossa constelação está sob a égide, foi criado sob a égide do Cristo. E o amor de Deus é tamanho do reconhecimento de nossa fome espiritual que nos deu o pão da vida, que não teorizou sobre o amor, viveu e nos trouxe a mais desafiadora forma de amar. Porque para a multidão, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas junto aos discípulos ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para alcançarmos esse patamar de amor, ele diz que é preciso que venhamos a perdoar 70 vezes 7, que significa estarmos predispostos ao amor, até por reconhecermos que a fome espiritual todos nós sofremos. Todos sofremos. A fome do pão material, em que a multiplicação dos pães nos traz e nos convoca, dai-lhes voz de comer. Ainda nos diz, eu não estou perguntando quantos pães precisamos, eu estou dizendo quantos pães tendes. Há pessoas que têm mais pães, há outros que têm um pãozinho. E para quem duvida da multiplicação, eu gostaria de relembrar uma conversa de Chico com Dona Maria da Penha, viúva do irmão de Chico, para que a gente tenha certeza de que quando oferecemos para o outro as nossas migalhas, somos agraciados com a multiplicação e com o amor. Dona Maria se dirige a Chico dizendo assim, Chico, eu não acredito nas suas teorias de servir. Não acredito. Então ela não acreditava na multiplicação dos pães. E automaticamente ela tinha também uma fome espiritual muito grande, porque ela não conseguia compreender o básico. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza.
Por que Dona Maria da Penha não conseguia enxergar? Porque cada um de nós tem uma maneira de compreender até o que é a resposta do bem. Diz Chico: mas tudo quando fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos, que damos com a direita, sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação e mais cedo ou mais tarde receberemos a resposta do Pai. Não é a resposta do outro, é a resposta de Deus. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Aí disse Dona Maria: então vamos experimentar. Tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aqui aparecer, vou lhes dar e quero ver se depois recebo outros 2. Na conversa, uma vizinha ao lado chama a Dona Maria: Dona Maria, pode me dar ou emprestar uns 2 chuchus? Pois não, minha amiga, aqui os tem. Faça deles um bom proveito. Daí a instantes, sem que pudesse refazer da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus a Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus e esta presenteia com 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso amigo, querido médium 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Demora-se um pouco, o tempo bastante, para desabafar a sua pobreza. A saída recebe com outros mantimentos os 8 chuchus. E Dona Maria diz para o Chico: agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Já era tarde, já estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer: espere e verá. Aí, pelas 18 horas, regressou Chico a casa. Não havia sucedido nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer: ganhei ou não? Às 20 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem se lembravam mais do caso dos chuchus quando alguém bate a porta. Dona Maria atende. Era um senhor idoso residente na roça. Trazia no seu burrinho uns pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dava quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abre-o nervosa e cuidadosa. Estava repleto de chuchus. Contou-os: 64. 8 vezes mais do que havia ultimamente dado. Era demais. A graça em forma de lição excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe mais. Aquele que dá do pão material, aquele que dá. Mesmo que ainda de forma muito parca, porque às vezes falamos assim: perdi a paciência. A gente não perde o que tem. Mas quando a gente está predisposto a ser mais paciente, a gente acaba sendo agraciado com a paciência de outros. O pão material
segundo a passagem e que está presente nos 4 evangelistas. Isso é muito importante. Isso quer dizer que é uma necessidade nossa, é papel nosso dar de comer. Como diz Jesus, dai-lhes vós de comer, é uma necessidade. Mas também, e Emmanuel nos traz isso, e o Evangelho nos traz isso, que também podemos repartir o pão espiritual, que não quer dizer que venhamos a ser, não somos um Chico Xavier, uma irmã Dulce, 2 grandes cristãos. E como Emmanuel diz, cristãos com Cristo, que possuíam abundantemente, porque já multiplicaram, já entregaram suas migalhas e foram agraciados com a multiplicação do céu, das virtudes, da virtude do perdão, da misericórdia, da alegria, do fazer o bem por escolha, por predisposição. Um cristão, o Balde nos diz isso, ele é medido pela reação dele. Como ainda não estamos nesse padrão de reação, precisamos administrar nossa reação e com nossas migalhas de paciência, de misericórdia, de compaixão, entregar essas migalhas, porque é certo que o céu multiplica. O céu acolhe o pouco que oferecemos de recursos materiais e de recursos espirituais. Porque, na verdade, o que os discípulos foram e que todas essas grandes almas acabam se colocando, a diferença entre elas e a maioria de nós é a relação que estabelecem com o alto. E quanto mais se aproximam desse céu, mais são iluminadas, mais se colocam menores. Porque a luz adentra esse recinto do coração e quanto mais penetra, mais se reconhecem, mais se colocam como instrumentos do céu. Aproveitemos porque das migalhas o Cristo, ele multiplica. Só para fazer algumas pequenas referências de quanto o mundo foi testemunha, que o Cristo ele é histórico. Jesus sempre aproveitou, diz Emmanuel, o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos de fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes mais sinceros. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para os crentes menos sinceros. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. E de uma cruz grosseira, grava a maior lição da divindade na história. De tudo isso somos testemunhas, em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência.
que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Que Jesus nos abençoe, que guardemos essa necessidade de nos tornarmos intermediários para alimentar o próximo, inclusive do pão material. Inclusive do pão material. Para terminar, peço licença na nossa oração para ler uma oração de seu Clóvis, que está no livro, né, que o nosso Flávio deu a organização final, que é sobre a parábola do filho pródigo, o livro Pai Compassivo. E convido a todos que venhamos a fechar os nossos olhos e guardemos no nosso coração e vibremos com essa bela e sempre quem escutou tocante oração de seu Clóvis. Nosso bendito Pai, uma vez mais, Senhor, no transcurso de nossa peregrinação terrena, na manhã deste teu dia, volvemos nossos corações e nossos pensamentos para o teu santo amor que nos guia, nos protege nos caminhos da vida, nos problemas de nossa ascensão e da nossa volta a Ti. Deus Santo e nosso Pai e nosso Supremo Amigo, derrama sobre as nossas imensas e múltiplas necessidades que só Tu conheces, os eflúvios da Tua paz, do Teu santo amor, da fortaleza que só vem de Ti, da esperança nas Tuas promessas, que nos foram transmitidas pelo Teu bendito Filho Jesus. Abençoa-nos a todos, Senhor. Nossos corações se assemelham a vasos vazios. Enche-os com a luz de Tua graça e a resistência da Tua excelsa misericórdia. Nós te suplicamos humildemente pelos merecimentos de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos, Senhor, nossa meditação desta manhã. Que assim seja.